da nossa aula, que a gente falou um pouco sobre o Brexit hoje. Para quem não entende ainda, o Brexit é um termo utilizado para nominar a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, antes da gente continuar aqui, eu vou passar um videozinho rapidinho ali, em torno de 2 minutos, para você entender um pouco do que pode acontecer das consequências. Então, vamos rodar lá. Quem ganha e quem perde com a saída do Reino Unido da União Europeia? Com a saída dos britânicos do bloco europeu, eles se livram de alguns incômodos, como leis impostas, imigração sem limites e dívidas europeias. Cerca de 5 bilhões de euros por ano deixarão de ir para a União Europeia e passarão a entrar nos cofres britânicos. Esses 5 bilhões precisarão então ser pagos por outros países membros do bloco. A Alemanha provavelmente terá que arcar com a maior parte. Mas os britânicos também saem perdendo. Segundo a Associação Industrial CBI, até 2020, a economia britânica vai encolher em 128 bilhões de euros. Isso porque o Reino Unido deixará em algum momento de ter acesso garantido a seu principal mercado, a União Europeia. Com o Brexit, muitas empresas podem deixar a Inglaterra. Montadoras como a Nissan, por exemplo, não vão mais conseguir fornecer para toda a Europa sem barreiras comerciais. A saída do Reino Unido do bloco europeu pode custar quase 1 milhão de empregos aos britânicos. Bancos internacionais provavelmente vão virar as costas para Londres. A probabilidade de o grupo financeiro Goldman Sachs, por exemplo, se mudar para Frankfurt é bem alta. Afinal, ele quer ficar na União Europeia e a Bolsa de Valores de Londres será abalada. Os britânicos ainda terão que renegociar 36 acordos comerciais com cada um dos países do bloco e também de fora dele. Isso pode levar anos. Além disso, os britânicos se tornam os parceiros menores. Afinal, são apenas 65 milhões de habitantes frente aos 435 milhões de toda a União Europeia. Com a saída do bloco europeu, o Reino Unido terá que voltar a instalar postos alfandegários e a importação e a exportação ficarão mais caras. Os britânicos provavelmente perderão até 3% de seu produto interno bruto, enquanto a Alemanha apenas 0,3%. Para os economistas, não há vencedores no caso Brexit. A economia britânica vai sair perdendo e a União Europeia também. Afinal, os britânicos são um parceiro importante e foram essenciais para a construção de um bloco forte. E, além de tudo, não seria nada bom para a União Europeia se outros países seguissem o exemplo do Reino Unido. Então vamos entender um pouquinho sobre esse Brexit. Então, o primeiro passo é a gente entender o que acontece, o que é o Reino Unido. O Reino Unido ele é composto pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Um dos grandes avanços que está acontecendo para essa Reino Unido da União Europeia é a fronteira entre as duas Irlandas. Enquanto a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, a República da Irlanda não, mas a República da Irlanda pertence à União Europeia. Então, um dos principais impasses é o que vai acontecer com essa fronteira. Hoje essa fronteira ela não tem muro, não tem nada. As pessoas existe uma livre circulação entre as pessoas e comércio ali entre as fronteiras. A questão é o que vai acontecer com o Brexit acontecendo. Já a União Europeia é uma união política e econômica. Ela foi fundada em 1952 como uma comunidade europeia. Inicialmente era composta por 6 países. E ela foi fundada com o objetivo de estabelecer a paz após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a União Europeia é um grupo formado por 28 países europeus e eles praticam o livre comércio entre si e facilitam o trânsito entre os seus nacionais para trabalhar e morar em qualquer parte desse território. Tá? O Reino Unido começou a fazer parte da União Europeia em 1973, um tempo depois da criação desse bloco. Tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a União Europeia. Em 1952 foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1973, o Reino Unido entra para a União Europeia. Essa entrada foi tão conturbada quanto está sendo a saída hoje. Existe um impasse na época entre o Reino Unido
e a França. Em 1985 é feito esse tratado de Schengen, onde ele abole as fronteiras internas entre os países da União Europeia, e o Reino Unido ele não assinou esse tratado mantendo suas fronteiras. Em 1986 é criada a bandeira da Europa, essa que vocês estão vendo aqui do lado, e em 1999 o euro ele é usado, começa a ser utilizado no mercado financeiro. Em 2002 o euro passa a ser usado como moeda física. Tá? O Reino Unido ele não adotou o euro como moeda e manteve como sua moeda a libra esterlina. Em 2016, então é criado esse um referendo, como se fosse um plebiscito aqui no Brasil, sobre o Brexit, ou seja, o Reino Unido deve permanecer na União Europeia ou ele deve sair, ou seja, ela entra em 1973 e o referendo em 2006 é feito ou mantém ou sai. Vamos entender um pouquinho antes de adiante, antes da gente saber do resultado que está acontecendo, o que pensam as pessoas que defendem a permanência do Reino Unido na União Europeia e o que pensam as pessoas que defendem a saída, que defendem o Brexit. Tá? Então vamos passar lá. As pessoas, os defensores da saída, os defensores do Brexit, eles têm basicamente 3 pontos ali que eles batem bastante. O primeiro é a imigração sem controle. Eles acreditam que os imigrantes são considerados por eles um fardo, tanto para a economia como para a saúde pública. Tá? Ou seja, eles querem ter um controle sobre a imigração. O segundo ponto, eles acreditam que a União Europeia custa mais dinheiro para o Reino Unido do que dá de retorno. Como a gente viu no vídeo, cerca de 5 bilhões de euros todos os anos deixam o Reino Unido e passam a entrar na União Europeia. Eles acreditam então que se eles têm esse dinheiro, 5 bilhões de euros, eles podem investir em saúde, em educação e melhorar ali, esse dinheiro ficaria dentro dos cofres do Reino Unido. O terceiro ponto, ele se livra de leis impostas pela União Europeia. Então, eles pregam muito o fator de liberdade. Eles querem se livrar, poder criar as próprias leis, ter um controle sobre a imigração, e eles acreditam que a União Europeia custa muito caro para o Reino Unido. Isso é o que pensam os defensores. Em contraparte, os defensores da permanência do Reino Unido, eles acreditam que as conexões econômicas formadas, né, pelo bloco da União Europeia compensam todos os gastos da União. Lembrando que os defensores da saída, eles acreditam o quê? Que os países mais ricos, como o Reino Unido, a Alemanha e a França, eles acabam bancando os países um pouco menos favorecidos, por exemplo, Portugal, a Grécia, a Espanha. Então eles acreditam que acaba sendo os mais beneficiados são esses países que têm menor poder econômico. Então, os defensores acreditam que eles, nas conexões econômicas, compensam os gastos com a União, pois há uma facilidade na venda, né, de serviços e produtos, né, o livre comércio que é praticado ali entre a Europa. Eles entendem também que os imigrantes da União Europeia são imigrantes mais qualificados, que o Reino Unido vem se tornando nos últimos anos uma importante potência no centro de pesquisa acadêmica e científica. Tá? Muita gente vai para lá para estudar e fortalece esse setor acadêmico e científico. Outras acreditam também que os imigrantes eles aceitam alguns trabalhos que os britânicos em si não aceitariam. Por exemplo, trabalho em construção civil, até mesmo postos de enfermagem em hospitais. Os imigrantes por si só são um povo mais empreendedor, que é empreendedor por necessidade. Então, eles acreditam que, em vez de eles roubarem vagas de emprego, eles vão criar novas vagas de emprego. Isso que defende são os defensores da permanência. Então, a gente já entendeu um pouquinho aqui o que cada um dos lados pensam. Sobre o referendo que aconteceu em 2006, no dia 23 de junho de 2006, ele foi uma promessa de campanha do primeiro-ministro David Cameron. Tá? E no dia 23 de junho de 2016 foi votado e 51% da população, 51,9% da população, votou pela saída do Reino Unido da União Europeia, sendo que a grande parte que votou pela saída são as pessoas mais velhas. 48,1% da população votou pela permanência e a maior parte foi composta por pessoas mais jovens. O interior votou pela saída e os grandes centros do Reino Unido votaram pela permanência, como Londres, Liverpool e Manchester. Após o resultado, ou seja, foi definido que o povo queria
o Brexit, queria essa saída. Após o resultado, o primeiro-ministro David Cameron, aquele mesmo que convocou esse referendo como uma promessa de campanha, ele anunciou a sua renúncia. E ele falou que quem deveria assumir a partir daí era um governante a favor do Brexit. Não foi o que aconteceu, entrou hoje que a gente conhece a primeira-ministra Theresa May. A saída foi agendada para o dia 29 de março de 2019 e de lá para cá houve muito pano para manga, muita coisa vem acontecendo de lá. Então, primeira coisa, a primeira-ministra ela vai na União Europeia para aprovar um acordo de saída, um divórcio. Está acontecendo um divórcio, vocês não precisam fazer um acordo para saída. Ela conseguiu essa aprovação e agora ela precisa aprovar esse acordo no parlamento britânico. Mas vamos ver o que interessa para o mercado financeiro. Como o mercado financeiro reagiu após esse referendo? Então, para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Londres ela teve uma queda de 8% no dia 24 de junho de 2016. A libra esterlina ele atinge o menor valor em 30 anos em apenas 5 horas. Eu separei os gráficos aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu no dia 24 de junho de 2016. Na libra esterlina, a libra esterlina teve essa queda aqui, ó. Ela sai de 1,50 para 1,32, mais ou menos. Já o principal índice da Bolsa de Londres, o FTSE, ele teve essa queda de 8% aqui no dia 24 aqui. Então ela sai dessa região e vem para essa região aqui. Ou seja, é o mercado entendendo o Brexit como um ponto negativo para a economia do Reino Unido. Isso assustou o mercado. E por quê? Porque o mercado acredita em algumas consequências, que o Brexit pode trazer algumas consequências para a economia, e eu vou falar um pouquinho delas agora. Então, as principais consequências, que até 2020 a economia poderá encolher em centenas bilhões de euros. Tá? Porque o Reino Unido, em algum momento, ele pode deixar de ter acesso garantido à União Europeia. Está saindo. O ponto número 2, com o Brexit, muitas empresas podem deixar a Inglaterra, pois elas podem não conseguir mais fornecer para toda a Europa sem barreiras comerciais. Então, acontecendo o Brexit, pode haver barreiras comerciais. Quem tem empresa e importa ou exporta muito para os outros países membros da União Europeia pode ter dificuldade. Essa saída dessas empresas, como a gente viu no vídeo lá, por exemplo, a Nissan, o Goldman, eles podem custar cerca de 1 milhão de empregos para os britânicos. Mas não é só o Reino Unido que perde. Alguns países, principalmente a Alemanha, ela acaba perdendo porque o Reino Unido é um importante parceiro comercial que tem uma força econômica muito grande. Então as empresas lá da Alemanha, por exemplo, que importam para o Reino Unido, essas barreiras comerciais que podem ser criadas, podem afetar diretamente elas, e estima-se que pode custar em torno de mais de 100 mil empregos esse Brexit, principalmente para as empresas alemãs. Além disso, aqueles 5 bilhões de euros que o Reino Unido manda todos os anos para a União Europeia, ela precisa ser reposta por algum outro membro e vai cair grande parte desse, principalmente para a Alemanha. Ou seja, pode aumentar o desemprego num primeiro momento. Isso é o que o mercado entende. O terceiro ponto é que os britânicos vão ter que negociar em torno de 36 acordos comerciais com cada um dos membros da União Europeia e também com os países fora dele, o que pode levar muitos anos. E isso gera um cenário de incerteza, tanto para o mercado como para grandes empresas. Com a saída, o Reino Unido vai ter que voltar a instalar postos alfandegários e importação e as exportações podem ficar mais caras. Estima-se que ele pode perder em torno de 3% do PIB, enquanto os outros países, por exemplo, a Alemanha 0,3%, vai ser um pouquinho mais afetado o Reino Unido. Os outros pontos aqui, que desde o referendo, bancos e empresas já transferiram mais de $1 trilhão de 2016 para cá em ativo do Reino Unido para a União Europeia. Então, as grandes empresas e os bancos, eles já estão buscando alguma maneira de se proteger, estão transferindo ativos para os outros países membros da União Europeia. Então, a própria Inglaterra pode perder muitas empresas que estão sediadas hoje ali, por uma questão de facilidade de comércio com os outros membros, e podem ir para outros países da Europa. Com o fim do livre comércio, caminhões que transportam alimentos e remédios vão passar para novos processos de inspeção, podendo haver falta desses suprimentos. Tá?
Muitos países, tem até uma reportagem da Bandeirantes ali, eu vou postar ali para vocês o link. Muitas pessoas já começaram a estocar alimentos e principalmente remédios, pois eles têm medo que pode faltar com essa saída, tá? O que está sendo discutido desde o referendo? Está sendo discutido um acordo de divórcio, um acordo de saída. Eu separei 3 pontos aqui. O primeiro ponto é o valor que o Reino Unido deve pagar de multa para a União Europeia por estar saindo do bloco. Estima-se que é em torno de 36 bilhões de libras, em torno de 190 bilhões de reais. Ou seja, tem essa multa que está sendo negociada. O segundo é o que vai acontecer com os cidadãos britânicos que moram em outros países da Europa. E o que vai acontecer com os outros cidadãos de outros países da Europa que moram no Reino Unido. Como vai ficar? Gera dúvida entre os próprios moradores do Reino Unido, por exemplo, se eles vão precisar trocar a placa do carro ou se não. Outra coisa que está muito em discussão desse acordo que é proposto pela primeira-ministra, ele sugere uma forma de evitar uma fronteira entre a Irlanda do Norte, que pertence à Grã-Bretanha, e a República da Irlanda, que é um país independente que faz parte da União Europeia. Como eu falei hoje, antes no vídeo anterior, não existe uma fronteira física entre as duas Irlandas, tendo um acesso livre de pessoas de uma nacionalidade a outra e do comércio também. Agora, um país fazendo parte de um bloco econômico e outro de outro, como que vai ficar? Então, isso está sendo um tema de ampla discussão para esse acordo. O que acontece a partir de agora? Tá? Esse acordo, a Theresa May elaborou um acordo para a saída, para o divórcio, ela leva esse acordo até a União Europeia, vai para Bruxelas, para os membros lá da União Europeia. Foi aprovado pela União Europeia esse acordo, e o que ela faz? Ela tem que vir para o Parlamento Britânico e aprovar o acordo também por parlamentares. No dia 15 de janeiro teve a primeira votação e o acordo foi rejeitado pelos parlamentares, onde a Libra ela teve uma queda, o mercado viu isso com péssimos olhos e a Libra teve uma queda grande. No dia 12 de março, esse acordo novamente é levado para votação no Parlamento Britânico e ele é novamente rejeitado. No dia 12 de março, a Libra tem uma grande desvalorização também, porque gera um cenário de incerteza no mercado. No dia 21 de março, a União Europeia ela concede um adiamento, ou seja, estava marcado o Brexit, essa saída, para o dia 29 de março. No dia 12 de março, eles ainda estavam votando sobre o acordo, de sair ou não sair, se sai com um acordo, se sai sem um acordo. No dia 25 de março, no dia 21 de março, a Theresa May vai até Bruxelas e a União Europeia concede um adiamento para a saída, ou seja, vai ser sem acordo até dia 12 de abril, então vocês têm que sair. No dia 25 de março, o Parlamento Europeu diminui os poderes da primeira-ministra e aumenta os poderes do próprio parlamento, dizendo que além no dia 27, na quarta-feira, do dia 27 de março, eles podem votar, além do acordo, algumas outras alternativas. Tá? Então, dia 27 é votado, mas outras alternativas será votado. O que está acontecendo agora no processo do Brexit? Então, o parlamento não aprovou o acordo, a Theresa May fechou com a União Europeia sobre uma saída, a União Europeia concedeu um adiamento do dia 29 de março para o dia 22 de maio, caso ela consiga aprovar o acordo no Parlamento Britânico. Caso ela não aprove, essa saída vai ter que ser feita no dia 12 de abril, mesmo sem acordo. O que muitos economistas e o mercado vê como um caos e como um desastre para a economia do Reino Unido. Então vamos lá. O que os parlamentares poderão votar amanhã no dia 27 de 3 de 2019? Primeiro, a possibilidade de haver um outro referendo, como já há algumas manifestações em Londres solicitando isso. Muita gente pedindo uma nova votação sobre se vai ter o Brexit ou não vai ser o Brexit. Muita gente, ou até mesmo os governantes, eles acreditam isso como uma hipótese que seria até um golpe na democracia, mas esse é um outro tema. O que eles podem votar amanhã, além do acordo da Theresa May, a possibilidade de deixar a União Europeia sem acordo nenhum. Simplesmente no dia 12 de abril, o Reino Unido deixa a União Europeia, aí gera um cenário muito grande de incerteza para as empresas e para o mercado em geral. Eles podem também cancelar o Brexit. Eles podem voltar e falar, simplesmente foi cancelado. Eu costumo brincar, é pegadinha do malandro, não vai mais ser o Brexit, vai continuar tudo como está agora, nada mudou e vamos continuar a seguir a nossa vida. E o quarto pode ser o acordo da Premier, eles podem votar, mais uma união aduaneira e acesso ao mercado único, que é o que
o que os defensores do Brexit estão procurando. Então, o que eu quero que vocês entendam ali, basicamente como o mercado vai reagir. Então, o mercado, a gente já viu anteriormente que o mercado não vê com bons olhos o Brexit, tá? Porque pode aumentar o desemprego no Reino Unido, pode ter uma debandada de empresas que estão sediadas hoje na Inglaterra para outros países da União Europeia, o que pode comprometer muito a economia britânica. Então você como trader, o que você tem que entender? O que vai ficar ligado? O que vai acontecer amanhã e como o parlamento vai votar para a partir daí se posicionando? O que eu vejo, se eles conseguirem aprovar um acordo, um divórcio um pouco mais amigável com um acordo, eu acredito que seja muito bom para a Libra e para a Bolsa de Londres. Se tiver uma saída sem o acordo, é visto como algo muito ruim ou até mesmo um desastre, principalmente para a economia. O mercado vê isso como um desastre, não vê com bons olhos. Tá? Então vamos ficar de atento aos próximos passos do Brexit. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Essa é uma gravação, um breve resumo sobre o que vem acontecendo, sobre o que é esse passo. E lembrando aquele velho detalhe, né? Nem os britânicos, né? Nem mesmo o governo da Inglaterra, do Reino Unido, sabe o que está acontecendo. Tá? Então espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.